Após o empate contra o Caxias, o Internacional retorna agora para se preparar visando o jogo da volta, onde precisa vencer no estádio Beira-Rio para garantir a vaga na finalíssima do Campeonato Gaúcho. O ambiente no vestiário colorado era de um descontentamento com o resultado e também com alguns problemas que a equipe apresentou dentro de campo. O técnico Mano Menezes tentou normalizar a situação, explicou o que deu de errado na visão dele na partida, mas contemporizou e apostou com otimismo que o Inter vai conseguir se classificar, tendo uma boa atuação na partida da volta. Pedro Henrique lamentou a grande oportunidade que ele desperdiçou e que poderia ter dado uma vantagem para o Internacional. Além disso, Mano falou também sobre as grandes mudanças que fez na equipe. Wanderson e Depena ficaram no banco. Ele também falou sobre a oscilação de Matheus Dias, que talvez precise ser substituído por alguém mais experiente em um jogo mais decisivo. Também tem a situação envolvendo os jogadores machucados. Maurício e René saíram preocupando o torcedor e podem desfalcar ao longo dessa semana. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 18 de março de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E eu começo falando sobre, obviamente, o empate do Inter 1-1 contra o Caxias no Estádio Centenário. O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Eu fiz um resumo da partida na beira do gramado do Estádio Centenário em Caxias do Sul, onde eu analiso quem jogou bem, quem jogou mal e trago, além do relato, resumo do jogo, os principais destaques da partida. Matheus Dias não foi bem, oscilou bastante. O Bustos não teve uma boa atuação também. No geral, o Inter poderia ter perdido inclusive para o Caxias, que criou mais oportunidades, em especial na segunda etapa. Destaque positivo, Alan Patrick, sempre. Melhor jogador do Internacional disparado, é sempre dele que sai alguma coisa de bom do ataque do Inter. Um jogo onde o Mano mexeu bastante na equipe e isso de alguma maneira acabou impactando na atuação que não foi boa, não achei ruim, mas não foi boa do Internacional e saiu com o empate lá do Estádio Centenário. Mas eu quero já ir para a repercussão pós-jogo. Por exemplo, Pedro Henrique lamentou as chances perdidas pelo Internacional, em especial uma chance que ele perdeu na primeira etapa. Foi uma roubada de bola do Gabriel Mercado, onde a bola sobrou para o Luiz Adriano pifou o Pedro Henrique e ele cara a cara com o goleiro, driblou o goleiro do Caxias e acabou chutando para fora, perdendo o ângulo. Pedro Henrique lamentou bastante essa oportunidade desperdiçada, mas diz que o time deixou o Caxias jogar em muitos momentos e também elogiou o Caxias, que fez um grande jogo. Eu destaquei isso também no resumo da partida, um dos motivos para que o Inter não consiga executar a melhor partida que poderia ter executado no Estádio Centenário. E essa fala do Pedro Henrique, ela demonstrou também uma situação importante. Pedro Henrique foi o único jogador do Inter que parou para falar com a imprensa na saída de campo. Os demais todos foram retos pro vestiário. E assim, quando isso acontece, quando os jogadores eles não falam, é porque há um descontentamento. É porque eles saíram não da maneira mais contentes da partida. E isso mostra o ambiente que existia no vestiário e que eu pude perceber. Pessoal, os jogadores, o grupo, acho que até o Mano Menezes, ninguém gostou da atuação do Inter. Ninguém saiu, feliz, saímos jogando bem, jogamos bem, demos o melhor. Ficou o sentimento de que tem alguma coisa estranha, alguma coisa não tá encaixando, tá demorando demais para as coisas acontecerem, e eu senti um pouco esse ambiente de um pouco de preocupação e principalmente descontentamento com aquilo que o Inter apresentou durante a partida, tá? Mas eu quero falar sobre a entrevista coletiva do Mano Menezes. E por mais que o sentimento no vestiário tenha sido esse, na entrevista coletiva o Mano tratou de tentar normalizar um pouco o empate do Inter para a equipe do Caxias, tá? E ele tentou normalizar dizendo que o Gauchão é traiçoeiro, falando que as equipes do Gauchão elas têm sim um bom nível, que o Caxias é um time de muita qualidade, e de fato mostrou isso, é ótimo o trabalho do Thiago Carvalho. E ele lembrou que em 2007, quando ele treinava o Grêmio e foi vice-campeão da América pelo Grêmio em 2007 e foi campeão gaúcho naquele ano, ele perdeu uma semifinal
pro Caxias, um primeiro jogo de semifinal pro Caxias, lá no Estádio Centenário, por 3-0. E aí depois reverteu no Olímpico por 4-0. Então, empatar com o Caxias no Centenário não é um resultado tão horripilante assim. Porque ele já viveu situações bem piores e que conseguiu reverter. Porque o Caxias é muito forte jogando em casa. E aí tentou normalizar um pouco essa situação o Mano Menezes. Ele falou sobre as mudanças no time, tá? Mas eu quero contextualizar principalmente o que o Mano falou antes do jogo. Quando perguntado sobre os motivos para ele colocar o que ele iria colocar em campo. E ele disse, fui pela coerência, tá? E aí, vamos lá, por que Wanderson no banco? Porque Pedro Henrique, o artilheiro do campeonato, estava atravessando o melhor momento. E porque Luiz Adriano precisava jogar, porque ele precisa voltar a jogar com o centroavante. E até acho que o Luiz Adriano fez uma boa partida. E essa foi a explicação de coerência do Mano Menezes. Quando ele fala coerência, ele fala primeiro sobre aquilo que ele está pensando para o time, que é voltar a ter um centroavante, e coerência sobre a fase dos jogadores. O Wanderson é um bom jogador, um dos melhores do time, mas hoje a fase do Pedro Henrique é melhor, na visão do Mano. Pedro Henrique, artilheiro do campeonato, vinha decidindo jogos para o Internacional, por isso começou jogando Pedro Henrique e não o Wanderson, através dessa coerência no entendimento do Mano Menezes, e ele explicou isso. Eu perguntei pro Mano sobre Carlos Depena, tá? Que foi banco nesse sábado. E ele me disse o seguinte, que o Depena é titular, mas que algumas coisas acontecem durante a semana e tudo tem hora para acontecer. Que ele conversou com o Depena, puxou o Depena e disse pro Depena o porquê ele estava saindo. E que é um assunto interno. Uma avaliação interna que o Mano fez para colocar o Johnny como segundo volante e tirar o Depena. Mas que sim, o Depena sabe o porquê ele saiu. Eu fiquei muito na curiosidade de o que aconteceu pro Depena sair. Mas o Mano não quis abrir, disse que é um assunto interno, mas que essa era a hora pro Depena ficar de fora. Mas o Depena é titular e inclusive o Depena jogará a próxima partida contra a equipe do Caxias, porque o Johnny estará servindo a seleção norte-americana e aí o Depena vai ser o segundo volante. O primeiro volante, que nesse sábado foi Matheus Dias, não foi bem. E o Mano foi questionado sobre isso e falou sobre esta oscilação do garoto do Matheus Dias. Ele disse que esse tipo de oscilação é normal, em especial em um jogo decisivo, porque se tem mais holofote, se tem mais pressão em um jogo decisivo, ele usou um exemplo de que se tu caminhar em uma tábua de 5 centímetros no chão, tu vai caminhar e tu não vai cair nela. Se tu caminhar em uma tábua de 10 centímetros de largura em uma altura de 20 metros, tu tem mais chance de cair, porque a pressão ela é maior. E o Matheus Dias está vivendo isso. Só que ele falou depois o seguinte, talvez em decisões necessitamos de mais experiência. Ou seja, pro jogo do próximo fim de semana, que é decisivo, vale uma vaga na final do Gauchão, pode ser que ele coloque Baralhas e não coloque o Matheus Dias, porque o Matheus Dias sentiu um pouco a partida. Ele quer que o Matheus Dias seja o titular, mas o Matheus Dias sentiu e ele tá observando isso, o Mano Menezes deixou isso claro, tá? Por último, eu quero falar sobre as preocupações que o vestiário do Inter tem a partir de agora. A reapresentação é na segunda-feira. E existem 2 jogadores que a gente precisa ficar de olho. O Maurício e o René. Segundo o próprio Mano Menezes, o Maurício é uma preocupação menor. Ele teve uma pancada no joelho, vai ser reavaliado. Ele saiu mancando até, mas ao que tudo indica, não deve ser problema para a semana de treinamentos. Já o René é a situação mais complicada. O René saiu com dor na coxa, no adutor. E aí, cara, dor no adutor da coxa é complicado. Porque lesão muscular tira o jogador do gramado. E aí existe uma chance muito grande do Inter ir com Tauan Lara enfrentar o Caxias no próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho. Tem o Nico Hernandes, que pode fazer uma lateral esquerda também, mas deve ser Tauan Lara, tá? Talvez quando o Mano diga que precisa de mais experiência, ele já esteja pensando no Nico Hernandes. Pode ser, mas ainda acho que Tauan Lara é o substituto natural. O René deve desfalcar, eu diria, pelo que se viu do ambiente do Internacional, mas a reapresentação na segunda-feira é que vai dizer isso com a avaliação médica em relação ao atleta. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu cravei no Donos da Bola, tá? Eu falei que ia ser 1-1 Inter e Caxias e eu acertei.
Vamos para Ipiranga e Grêmio. Odd do Ipiranga 6, empate 3.8. Grêmio tá pagando 1.52. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!